E hoje eu queria, terminar o nosso jejum, encerrar o nosso jejum, falando a respeito de nós descansarmos na verdade de que nós temos um Pai e do que isso produz nas nossas vidas, amém? Ontem eu falava com os irmãos aqui no culto a respeito de 1 João 3, e 1 João 3 fala que o Senhor, Ele nos chama de filhos, porque de fato nós somos filhos, e que Ele nos ama, e esse é o tamanho do amor de Deus por nós, a ponto de Ele nos chamar de filhos. E aí eu fui meditar um pouco mais a respeito disso em Salmos 103, me chamou muito a atenção o Salmo 103, porque, se você puder abrir comigo, Salmos 103, versículo 13, a Bíblia diz a respeito de Deus ser como um pai para nós, a forma que o Senhor se relaciona conosco. Salmo 103, o versículo 13, se você puder abrir na NVT, diz assim: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Amém? Então diga para o irmão do seu lado: o Senhor é como um pai para você. Amém? E aí talvez quando você pensa nisso, e muitos de nós talvez tivemos experiências ruins com o nosso pai. Quando você fala para o irmão do seu lado que o Senhor é como um pai para ele, é o que a Bíblia fala a respeito, você fala: não é legal, eu não queria que Deus fosse como um pai para mim, meu pai talvez foi alguém que abusou de mim, ou foi muito violento, muito autoritário, ou foi um pai ausente, ou um pai que eu nem conheci, eu não queria que ele fosse como um pai para mim. Mas por isso o Senhor me levou a meditar que o Senhor é como um pai, mas no próprio Salmo 103, a Bíblia diz como é esse pai. E eu queria que você começasse a meditar a respeito disso, para que você entenda que talvez teu pai não foi perfeito, e talvez ele é muito falho, mas não é esse tipo de pai que o Senhor quer ser na sua vida. O Senhor quer ser um pai perfeito. E talvez o seu pai foi um bom pai, mas mesmo assim o Senhor é muito melhor. E Ele quer que você descanse nessa verdade de como é o pai que Ele é para você. Então, se você abre comigo no versículo do 2 ao 6, e Salmo 103 inteiro vai falar a respeito desse Deus que nós servimos, desse Deus como pai nas nossas vidas. Mas eu queria ler com você alguns versículos que falaram ao meu coração. No versículo 2, diz assim, vamos ler até o 6. Todo o meu ser louve ao Senhor, que jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, nesse primeiro momento, você vê que a Bíblia está dizendo que o Senhor é como um pai para você, mas esse pai é um pai muito melhor do que qualquer pai que nós conhecemos, e a Bíblia diz que esse pai, ele nos abençoa muito, que nós não deveríamos nos esquecer das bênçãos desse pai, que Ele enche as nossas vidas com coisas boas, que Ele renova as nossas forças, que é um Senhor, um Pai que é justo e que defende a causa dos oprimidos. Então perceba que é um Pai que vai além daquilo que nós entendemos como um Pai natural. O Senhor quer que talvez, se você é pai hoje, você seja assim com o seu filho, e Ele vai te ensinar isso. Mas se seu pai não foi dessa forma com você, o Senhor quer mudar o conceito de pai na sua vida hoje, para que você consiga descansar nessa verdade, amém? Depois, quando nós vamos para o versículo 8, eu vou pulando alguns versículos, mas perceba que Salmos 103 inteiro, ele fala sobre isso. A Bíblia diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar-se e cheio de amor. Então olha como isso é poderoso. A Bíblia está dizendo que o Senhor é compassivo, Ele tem paciência, misericordioso, Ele demora para irar-se conosco, Ele é cheio de amor para conosco. Então perceba que é um pai totalmente diferente, e quando você descansa nessa verdade, o seu relacionamento com esse pai é diferente, porque você sabe que, puxa, errei, falhei, mas o Senhor continua tendo misericórdia de mim. O Senhor continua me amando, e Ele demora para irar-se. Inclusive a Bíblia fala que Ele já puniu o pecado lá na cruz. Hoje Ele não pune mais nas nossas vidas. Então Ele não vai mais te castigar pelas suas escolhas. Ele já fez isso por causa de Cristo. Inclusive a Bíblia nos diz que quando nós entendemos o amor de Deus por Cristo, e entendemos que Ele nos deu Cristo,
isso transforma as nossas vidas, porque nós percebemos que o amor dele é muito grande por nós. E por isso que a Bíblia diz que é um Pai, é um Senhor que é cheio de amor. Amém? Então diga para o irmão do seu lado, esse Pai é cheio de amor por você. Amém? No 9, pode continuar até o versículo 11, diz assim: não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Por que disso? Porque ele já fez, né? Ele já fez com que Cristo pagasse por nós lá na cruz. A ira contra o pecado veio sobre Jesus lá na cruz. Então por isso que ele não permanece irado conosco. O versículo 10 diz assim: não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como nós merecemos. Por que disso? Porque Jesus morreu no seu lugar. É um Pai cheio de amor por você, um amor incondicional. Por quê? Porque ele entregou Cristo no nosso lugar. E ele não se ira facilmente conosco, ele demora a se irar, ou nesse caso diz que ele não nos pune como nós merecemos, porque na verdade eu e você somos falhos, nós pecamos, e a Bíblia fala que o resultado do pecado seria a morte. O resultado de nós termos errado era que nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, nós deveríamos pagar essa dívida. Essa era a única forma da dívida ser paga. Mas o Senhor está dizendo aqui que esse é um Pai que não faz o que você merece. Ele faz justamente o que você não merece, que é ser perdoado, é ser amado, é ser, abençoado. Por quê? Porque Cristo já pagou por isso. E por isso que a Bíblia diz que Ele não nos acusa mais. Ele não vai nos acusar para sempre. Por quê? Porque isso já foi derramado lá na cruz, em Cristo. Ele já fez essa acusação no Senhor Jesus lá na cruz. E aí por isso que você pode perceber que é um Deus que não te dá aquilo que você merece. Porque, vamos ser honestos, eu não sei você, irmão, mas o que eu merecia é inferno, era estar afastado de Deus, porque eu sou muito falho. E eu creio que você também é. Inclusive a Bíblia diz isso, que todos aqueles que dizem que não têm pecado já estão pecando, porque mentem quando dizem isso. Então não tem ninguém na face da terra, a não ser Jesus, que não tenha pecado. E se tem pecado, o resultado disso seria condenação. Mas o Senhor não faz aquilo que nós merecemos. Ele faz justamente o imerecido nas nossas vidas. Por isso nós podemos ter um Pai cheio de amor, um Pai cheio de bênçãos para nós, de coisas boas para a nossa vida. Talvez a tua experiência como um pai foi um pai que você andava um pouquinho fora da linha, ele te corrigia na hora, era castigado na hora. Um pai talvez que bebia muito ou que nem estava presente, e aí quando estava era ruim com você. Eu digo isso porque isso é muito comum no dia de hoje. Cada vez mais o mundo e a sociedade têm atacado a figura de pai, justamente porque a Bíblia diz que Deus é seu pai. Mas eu quero que você mude esse conceito e perceba que o pai que nós servimos, o seu pai de verdade, é um pai cheio de amor, que demora para lidar-se com você, que não faz aquilo que você merece, que não te corrige como você precisava ser corrigido, no sentido de pagar pelos seus pecados. Porque a Bíblia também diz em Hebreus que o Senhor nos corrige e nos disciplina. Por quê? Porque um filho que é corrigido e disciplinado, ele se sente amado. Por quê? Porque é colocado limites nas nossas vidas. É como se você estivesse num prédio muito alto, uns 30 andares, e aí lá em cima não tivesse parede nenhuma, e eu pedisse para você correr de um lado ao outro. Talvez você faria isso, mas com muito receio, porque você não tem limites das paredes ali. Mas se eu peço para você fazer isso num apartamento de 30 andares, com todas as paredes, se elas estiverem ali bem colocadas, você corre bem tranquilo. Por quê? Porque há limites e isso te dá uma segurança. Então por isso que a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor Deus, Ele nos disciplina. A disciplina dele não é colocar doenças, não é nos punir, porque isso são maldições que vêm por causa do pecado. O Senhor não cobra mais o pecado das nossas vidas, porque isso foi cobrado em Cristo. Ele vai te disciplinar muitas vezes através de uma ministração, muitas vezes você vai estar vivendo uma vida de pecado e ser exposto e passar vergonha por isso, mas isso é só para que você mude e volte para Ele. Muitas vezes você vai estar lendo a Bíblia,
vai estar orando e o Senhor fala com você, e isso é a forma dele nos disciplinar. Não é algo que nos prejudica, mas sim que gera uma transformação nas nossas vidas e nas nossas escolhas. Mas nunca ache que Deus tem coisas ruins para você. Nunca ache que Deus vai te colocar doença, maldição, que agora eu comecei um negócio e vai dar errado porque Deus está me castigando. Não, a Bíblia diz que Ele não é aquele que faz o que você merece. Por quê? Porque o que nós merecíamos, Cristo já levou lá na cruz. Realmente, eu e você merecíamos doença, merecíamos que as coisas não dessem certo, ser amaldiçoados por causa do pecado. Mas uma vez que Cristo levou isso na cruz, nós não merecemos mais isso. Amém? E aí, o versículo 11 diz assim: pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. Você consegue ter noção disso? Quantos aqui já andaram de avião? Alguém já andou de avião aqui? Não? Alguns andaram. Quem já andou de avião tem um pouquinho mais de noção de qual é essa distância. Mas você nunca andou, você não tem nem essa dimensão, porque é muita coisa. Quando ele fala que é do céu à terra, ele está falando de algo que é fora do comum. Por quê? Porque nós não conseguimos nem imaginar o que é essa distância. Então ele está dizendo que ele tem um amor pelas nossas vidas que nós não conseguimos nem dimensionar. No versículo seguinte, no 12, ele diz o seguinte: vou passar para o 12. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Se você não entende o que é Oriente e Ocidente, é nós estarmos na distância do Japão. Lá é o lado do Oriente e nós estarmos aqui. Se você nunca viajou talvez de avião, essa dimensão seja muito grande para você. Mas nós estamos falando de algo que é extremamente oposto. E a Bíblia está dizendo que o Senhor, por nos amar tanto, de uma forma que a gente não consegue medir, Ele nos colocou longe do pecado nessa medida. Ontem eu falava que o que nos faz vencer o pecado é justamente nós estarmos em Cristo. Porque quando nós estamos descansando em quem Cristo é e vivendo pelo Espírito e não mais pela nossa carne, isso nos dá força para vencer o pecado. E isso é que nos afasta desta forma do pecado. É nós estarmos descansando nesse Pai que nos ama tanto. Amém? Diga para o irmão do seu lado: Deus te ama muito, irmão. Você não tem noção do quanto Ele te ama, diga para Ele. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ele é como um pai. Mas essa figura de pai que você precisa perceber. Um pai que te ama muito, de uma medida que você não tem noção. Um pai que olha para você e enxerga Cristo. E que te afasta do pecado. E que está cuidando da sua vida e tem coisas boas para você. Amém? No versículo 17 e no versículo 18, ele ainda continua. Como eu te disse, Salmo 103 inteiro fala de como esse Pai é bom. Mas ele continua dizendo: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem duram de eternidade em eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. Então perceba que Ele é um Pai que te ama muito, mas que uma vez que você entendeu essa verdade, isso é para os seus filhos também. Olha como Deus é bom conosco, porque Ele nos amou tanto e Ele não nos pune mais por causa do pecado, mas isso alcança os nossos filhos também. E talvez quando você para pensar em filhos, filhos são o maior presente que nós temos. E quando alguém abençoa os nossos filhos, nós nos sentimos abençoados, sim ou não? E aqui o Senhor está falando que Ele te ama tanto, que até os teus filhos são abençoados por causa disso. Que até os teus filhos recebem isso porque nós estamos nesse amor, nessa aliança. E aí diz que eles são justificados dos que guardam sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. Aí você fala: pastor, mas aí tem um ponto importante aqui, né? Um ponto que fala de obedecer os mandamentos. E aí eu já chego nesse ponto, mas lembre disso: obedecer os mandamentos, amém? Diga assim: obedecer os mandamentos, amém? E aí, olá, tudo bem? Eu sei que você acabou de terminar de ver um dos nossos vídeos. Eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar esse sininho para ser notificado quando nós postarmos novos vídeos ou fizermos live. Se você puder comentar o que você achou desse vídeo, aquilo que você ficou com dúvida ou alguma sugestão, por favor, faça isso. Também deixe o seu like para nos ajudar com o canal e envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você foi. Eu deixei 2 vídeos de sugestão para que você assista também e continue sendo abençoado. E eu queria reafirmar que você
é abençoado, você é escolhido e Deus te ama muito.